Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Câncer, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Câncer, para fevereiro de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. E eu trouxe aqui no cenário a carta da sacerdotisa do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. E quem quiser acompanhar esse baralho, o lançamento dele, todas as informações estão nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Principalmente a rede social de fotos e vídeos. Começando aqui com o oráculo da deusa Tríplice. Veio o potencial infinito. E de chakra veio o sexto chakra, que fala da nossa intuição, né? Os cancerianos, eles são muito intuitivos. Câncer é um signo regido pela Lua, que é um planeta muito relacionado com a intuição, com a sensibilidade, com o sutil, com o sagrado feminino. Com tudo aquilo que a gente percebe a partir da nossa sensibilidade, da nossa intuição. Essa sabedoria interior. Aqui eu sinto muito como um potencial que vocês, assim, mensagem aqui no sentido de um potencial pouco explorado por alguns cancerianos, tá? Como se vocês pudessem desenvolver mais essa sensibilidade, olhar para isso com outros olhos. Aqui com o monólogo veio um tempo de cura, lua balsâmica. Não lembro direito qual é a lua balsâmica. Eita. Peraí que eu derrubei aqui. Não lembro bem qual é a lua balsâmica. Eu acho que é no final da minguante, assim, entre a minguante e a nova. Deixa eu ver aqui. Entre o quarto minguante e a nova. Um momento de cura, calma e entrega. Entrega, né, gente? Entrega. Ouvir a intuição, explorar a sensibilidade envolve uma entrega, uma energia receptiva. Não é uma energia de controle. O sumo sacerdote manifesta sua intenção e crie. Aí, assim, interessante ter vindo o sumo sacerdote, que é a energia yang, a energia do masculino, assim, da ação, porque eu vejo que a ação é justamente essa de entrega. Você precisa, assim, é o ato de soltar, sabe? É realmente se permitir explorar mais esse seu lado, essa sua intuição. Para alguns tem uma coisa assim, tem um movimento que você sente de fazer que você não se permite fazer. E a sua intuição já tá falando pra fazer, falando, e você meio travado, assim, ignorando, achando que não tá pronto, coisa meio síndrome do impostor para alguns. Aqui com o tarô mitológico veio a torre. A torre combina muito com essa energia de entrega, porque assim, quando uma torre vem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, além de aceitar. Geralmente, muitas cartas da torre tem duas pessoas. Uma, ela tá se jogando e outra, ela tá caindo. Então, assim,
mesmo que você não se jogue, você vai cair, entendeu? Então, assim, não adianta tentar controlar, não adianta tentar segurar. É para seguir o fluxo. Aceitar esse movimento, porque ele é benéfico para você. Essa situação que você tá não tem bases sólidas, não se sustenta mais. Que com o tarô prateado das bruxas, os 5 de cálices, a força, a rainha de espadas, a rainha de ouros e o 10 de bastões. Tem essa assim, uma torre cai e aí vocês não ficam felizes com isso, vocês ficam bem chateados, vocês ficam frustrados com a situação. Pode envolver aqui uma decepção com alguém também. E aí tem uma questão assim de orgulho travando vocês. Mexe, é algo aqui que cai, que rui, mexe um pouco com o ego de vocês. Com a imagem que vocês construíram de si mesmos para si mesmos. E aí é um momento que pede pé no chão, racionalidade, para você não desistir do seu caminho, da sua jornada. Assim, não é para insistir no que tá indo embora, no que ruiu, no que se rompeu. Mas é para você perseverar no seu caminho, é para você acreditar em você, na sua capacidade de prosperar, de seguir em frente, na sua inteligência, no seu discernimento. Que tem algo que mexe aqui com o seu senso de valor. E aí pode te fazer querer desistir, sabe, de alguma coisa. Te fazer abandonar, jogar a toalha, assim. E aqui diz também que você tá seguro, você tá amparado, você não está só. Então, assim, não fique chorando pelo leite derramado. Também não se afunde nessa decepção, nessa frustração, nesse sofrimento, sabe? Sinta o que tiver que sentir, mas assim, deixe pra trás, não fique presa nisso, tá? Eu vou tirar aqui algumas cartas para áreas específicas da vida com o tarô do Osho. Então, trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. Puxa mais uma. Tem, novamente, essa questão aqui da entrega à sua intuição, à sua sensibilidade, nesse processo de desenvolvimento, assim, dessa sensibilidade. Você não está só, você tem uma guiança interior que conversa com você e vem de um lugar maior, né? Se conecta com algo muito maior. Então, assim, você é amparada, você não tá só. Aqui no profissional, assim, tem aqui a carta do carro, que é uma carta de avanço, progresso, conquista, relaciona muito com promoção no trabalho, com um novo trabalho em outro lugar. Mas a carta da consciência, que é o carro nesse baralho, ela fala sobre um momento de um ganho de consciência de uma forma que é muito dura. Então tem uma revelação, tem uma ruptura, tem uma situação aqui que vai mexer com o emocional de vocês, que vai mexer com o senso de valor de vocês. E isso vem para trazer libertação, para você talvez, por exemplo, dissociar um pouco o seu senso de alto valor
de uma situação específica. Então, por exemplo, você acha que o seu valor, às vezes o seu valor está começando a ficar muito enraizado no seu trabalho, em como as pessoas te percebem no trabalho, na sua evolução profissional. E ninguém é o próprio trabalho. O trabalho é uma parte da pessoa, da vida da pessoa, mas não é a pessoa. Então, quando começa a se misturar demais, precisa haver essa distinção. É um exemplo, né? Que não necessariamente é isso. Mas tem claramente aqui uma situação no trabalho, envolvendo o trabalho, que vai, num primeiro momento, decepcionar, frustrar muito vocês. E a partir dessa frustração, dessa nova consciência, vocês vão seguir um rumo diferente. No dinheiro, vem aqui a concessão, que é o 6 de ouros. Aqui eu sinto uma confirmação de que nada vai te faltar, você vai ter o suficiente, mas que, assim, vai ficar muito ali no 0 a 0, assim, muito jogo empatado, nem sobra, nem falta, né, nesse momento. Tem uma coisa também, assim, de ter um bom controle das finanças nesse momento, assim, equilibrar mais as finanças para quem tá um pouco em desequilíbrio, isso vai ser importante. No amor tem a transformação. Para alguns essa questão vai ser mais na área romântica. A transformação é a carta da morte, pode falar de finalizações, né? Alguém pode estar passando por um fim de uma relação, de um ciclo. Primeiro, para quem tá no relacionamento, né? Pode estar havendo esse fim de um relacionamento e tal. E não tem nada que você possa fazer, assim. Essa situação, ela te transforma para além do que você consegue enxergar e ela também está além do seu controle. Então, você tem que apenas permitir que essa transformação aconteça. Não tentar controlar, não tentar intervir demais, sentir o que tiver que sentir, mas, novamente, não ficando presa a esse sentir, né? As mágoas e enfim, ao que estiver acontecendo emocionalmente. Para quem tá solteiro já há um tempo, né? Vocês também estão passando por essa transformação, mas essa fase solteira, ela pode estar se finalizando, vocês podem estar mudando um jeito de ser, assim, nas relações. Então, por exemplo, eu passei muito tempo solteira, eu gostava de estar solteira, mas no momento eu tô sentindo que não é mais isso que eu quero agora viver algo com alguém. Então, assim, queria muito estar no relacionamento, mas agora eu percebi que, na verdade, não. Eu sinto que o melhor pra mim é ficar solteira mesmo. Enfim, adaptem aí. Mas a questão é que tá tendo uma mudança na forma como vocês vivem as relações, enxergam as relações ou em alguma relação. Na saúde veio confiança, que é o Cavaleiro de Copas. Tem uma questão, assim, de atenção com a alimentação, de vocês terem uma alimentação que seja mais cuidadosa com vocês. E aí esse cuidadoso é tipo assim, não é você ter uma alimentação extremamente regrada, que você não tem prazer nenhum naquilo, não. Mas também não é ter uma alimentação assim extremamente autoindulgente. Então, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, eu fico comendo coisa com lactose. Aí não dá. Você não tá sendo amoroso com você. Ou então, assim, aquela coisa do nutricionismo, né? Das pessoas tratando os alimentos como macronutrientes. Então, a carne virou proteína, o arroz virou carboidrato. E aí, começar a consumir os nutrientes, não mais a comida. Então, aí vai se direcionando para outros processados, suplementação, coisas desse tipo. Isso também não é amoroso com você, né? Você é saudável sentir prazer com a comida. A gente tá entrando num lugar de culpa com relação a isso, né? De que a gente não pode sentir prazer com a comida, que a comida tem que ser um combustível e só. E não é assim, isso é matar a cultura alimentar, é matar o significado da alimentação.
Enfim, me adentrei muito aqui, mas o ponto é encontrar um caminho amoroso com vocês, um caminho de sentido, de conexão com a alimentação. Aqui para exercício, para exercício primeiro, vocês podem estar querendo fazer coisas novas, então assim, me matriculei numa aula aqui de alguma coisa que eu nunca fiz. E é uma coisa que é muito mais prazerosa e para o seu bem-estar do que exatamente para queimar caloria ou para ganhar músculo, sabe? Não é reduzido a isso. Tem um elemento de contentamento, de prazer, de satisfação, de socialização também. E é isso, assim, eu sinto que nesse campo de saúde tem muito esse olhar pro que te faz bem, sabe? Para além de regras, observar o que te faz bem. E aí no espiritual eu já tinha mencionado que é mais essa questão da entrega, né? De confiar na sensibilidade, de desenvolver mais essa sensibilidade, esse lado, a intuição. Para finalizar aqui com conselhos, eu vou pegar algumas cartinhas de oráculos, começando com o oráculo do mapa encantado. Fazendo uma escolha. Tem mais de um caminho aqui possível, né? Porque no momento que algo se revela ou se rompe aqui, você tem a opção de continuar, você tem a opção de insistir e você tem a opção de seguir em frente. Sendo que essa carta, fazendo a escolha, ela fala que assim, não é uma, às vezes a gente fica assim muito preso tentando entender qual é o caminho certo, qual é a decisão certa que eu tenho que tomar. E não existe caminho certo, decisão certa. Existe alinhamento, conexão, sentido. Existe a escolha que faz mais sentido para o seu momento, para o que você acredita, para o que você sente, para quem você é. Com o oráculo Trabalho Sua Luz veio, confie no seu caminho. Se você soubesse que seria apoiado, o que você faria? Eu adoro essa pergunta, porque ela é muito boa para ajudar a gente a entender qual é o caminho certo, né, entre aspas. Porque o caminho certo é aquele do que a gente realmente queria fazer. Então, quando você se pergunta assim, se nenhuma questão material, estrutural, econômica, política, social, familiar, enfim, se nada disso interferisse, o que é que eu queria estar fazendo agora? O que é que eu queria ser? O que é que eu queria fazer? E assim, gente, esse tipo de pergunta é uma pergunta profunda, não é pra você falar assim, eu queria ser herdeira. Não, né? Vamos ter consciência. Porque assim, às vezes a gente procura as coisas de uma forma muito superficial. E aí a gente se frustra porque não tem as respostas ou fica naquele viés de confirmação de tipo, isso não faz sentido mesmo, porque o que eu queria mesmo era ser herdeira, então essa conversa aí não tem nada a ver com o que essa pessoa tá falando. Sendo que isso é uma visão muito rasa, né? Então assim, quando você se fizer essa pergunta, se faça de coração. Não se faça assim por fazer, tá? Com o tarô akáshico veio Intricações em Indústria e a Guerra das Rosas. Tem uma situação que você tá que ela é complicadinha mesmo. E você podia estar um pouco relapso, assim, com os detalhes de uma situação. Então, assim, quando você fica distraído com os conflitos, com as picuinhas, com as coisas que atrapalham, você deixa de enxergar detalhes importantes. Então, as coisas podem estar muito mais claras para você do que você julga nesse momento. Mas é você que não tá prestando atenção. E tem também uma coisa sobre a construção.
Então, a gente tá falando aqui sobre algo que rui porque não tem uma base tão sólida, porque não se sustenta. Quando algo que não se sustenta desmorona, é uma oportunidade da gente construir algo que vai se sustentar. Algo que vai ter uma base realmente sólida. Então, por mais que seja frustrante você ver o negócio que você construiu desabando diante dos seus olhos, ainda assim é uma bênção, porque te dá a oportunidade de recomeçar, de seguir em frente. Deixa eu ver aqui a Guerra das Rosas. Olha, você tá num momento assim meio de impasse, né, de tomada de decisão, aquela coisa de entender se vai ou se fica. Para tomar uma ação. Sendo que, assim, essa clareza, ela não vai vir muito mentalmente. Ela vai vir mais intuitivamente. Mais pela sua sensibilidade. Então, trabalhe a sua sensibilidade nesse momento. Não queira entender os porquês das coisas. Não queira racionalizar demais. Não vai te ajudar a resolver a sua situação. Tá bom, cancerianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com.